Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Dr. Gabriel, mais uma vez aqui e sempre estará por aqui, tanto pela sua didática quanto pelo seu conhecimento. Muito obrigado mesmo por sempre aceitar os nossos convites. É sempre uma honra ter você aqui com a gente. Para quem não conhece o Gabi, todos devem conhecer, né? Ele já foi preceptor também, agora está pós-graduando em nefrites com a doutora Giana. E aqui ele consegue falar desse assunto até de costas, né? Então, Gabi, muito obrigado por ter aceitado. A palavra é sua. Eu que agradeço o convite de sempre. Espero que eu esteja para sempre por aqui mesmo, né? Muito forte, achei muito forte essa frase, Você mas gostou? achei uma frase de impacto. De Espero que impacto, mas é para impactar mesmo. é sempre bom estar com vocês. Sintam-se à vontade para interromper se vocês não estiverem entendendo, tá? Fiz alguns ajustes do último ano, mas pouca coisa. A aula, como sempre, fica muito longa. Dessa vez eu tirei o caso clínico porque eu acho que, como eu não consigo interagir com vocês, às vezes só faz prolongar um pouco. Mas se vocês tiverem dúvidas de casos reais, podem ficar à vontade, podem falar e tirar dúvida, tá? Eu vou continuar aqui, né? Tá. Então, Pode ir, Gabi. já começando, nefrite lúpica, né? Quem nunca atendeu um lúpus descompensado no pronto-socorro, mesmo antes da É nefrologia, isso. né? Parece que é uma doença ultra comum que a gente vê todos os dias, porque a gente no Hospital São Paulo tem um ambulatório muito rico. É, sim, uma glomerulopatia comum, mas vocês vão ver que na vida real não é toda hora que vai chegar um lúpus nem no seu consultório, nem no seu pronto-socorro ou onde você trabalha. Mas os que chegam são sempre pacientes muito complicados, complexos, que têm sempre milhões de possibilidades acontecendo. Então, é sempre importante vocês saberem o que está acontecendo. Ou saberem o que tem de atualizações, de novidades, como tratar esses pacientes que realmente são pacientes difíceis de serem tratados na vida real, mais ainda do que na aula, tá? Então, realmente, qualquer dúvida que vocês tenham, podem falar. É um assunto sempre muito dinâmico, cada vez mais a gente está passando pela época de ouro da glomerulopatia, tem cada vez mais trabalhos saindo, muitos trabalhos randomizados saindo, muita coisa nova aparecendo, e só o começo. Então, tem um cara que fala que, tipo, nesses próximos 5 anos, deve sair mais trabalho randomizado do que nos últimos 20, ou contando esses últimos 2 anos, né? Então, fiquem ligados. Começando, então, hoje eu vou reforçar um pouco sobre o conceito de fisiopatologia, né, como é feito esse diagnóstico de nefrite lúpica e de lúpus em atividade. Tá? A gente discutir um pouco mais sobre as indicações de biópsia, rebiópsia, né? Será que a gente não deveria fazer um pouco mais de rebiópsia? Algumas mudanças que o Cadigo colocou no novo. Eu nem chequei esses últimos 2 meses, mas eu acho que não saiu o Cadigo novo ainda, que estava ainda em revisão. Eles tinham já liberado para os pares revisarem e quem tivesse sugestões fazer as sugestões, e aí voltou para os autores para eles poderem adaptar o que eles tiverem visto como algo que merecesse ser adaptado. E falar o que tem para frente de perspectivas para o futuro. Passei uma a mais. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, que é algo que eu falo muito em várias outras doenças, é que a gente tem no lúpus ou na nefrite lúpica uma doença que é uma doença muito heterogênea. A gente tem muitos pacientes com lúpus que você não consegue dizer que tem a mesma doença. Você tem um paciente que faz um quadro com uma rapidamente progressiva, com crescentes, com quadro hiperagudo, com um quadro de lúpus sistêmico muito ativo, e tem do outro lado um paciente que faz uma nefrite lúpica com uma classe 5, com uma membranosa, com uma síndrome nefrótica pura, que não perde função nunca, que responde super bem ao tratamento. Eu posso ter uma doença, um lúpus que começa com 2 anos de idade, um lúpus que começa aos 80, eu posso ter um lúpus que não pega rim, então são doenças muito heterogêneas, algo que o Dr. Luiz Moura fala muito para a gente, durante a residência principalmente, que a gente tem essa mania de querer colocar tudo em caixas, né, para poder facilitar o nosso aprendizado, a gente precisa classificar para ficar mais fácil de a gente conseguir montar o nosso castelinho de conhecimento. Mas na prática, na vida real, é muito mais difícil de eu conseguir encaixar todo mundo em caixas, no sentido de
um tratamento padrão para todo mundo. Por isso que glomérulo é um pouco feitiçaria, porque realmente a gente tem que levar muita coisa em consideração na hora de decidir qual é o melhor tratamento para o meu paciente. Não é só ler o trial randomizado e ver assim, tanto faz damicofenolato ou ciclofosfamida e vai lá e faz tanto faz. Então, só para vocês captarem que cada vez mais a tendência na nefrologia como um todo e na medicina como um todo é que a gente trate as mesmas doenças de formas diferentes, porque a gente vai descobrir características diferentes em cada uma delas. Assim como a gente já faz na oncologia, né? Que a químio dependendo do tumor, claro, depende de quais receptores estão positivos, quais marcadores são positivos, muda completamente a quimioterapia. Isso é algo que já está acontecendo em termos de pesquisa, óbvio, ainda não tanto na prática, mas a velocidade de conhecimento que a gente vai adquirindo é algo avassalador. Então, logo em breve, isso vai acontecer também com a nefrologia, de forma mais palatável, né? Em alguns lugares até já acontece. É importante a gente lembrar que a nefrite lúpica é uma doença em surtos, é uma doença que se caracteriza por surto-remissão. Então, é claro que vão ter alguns pacientes que nunca vão sair do surto, mas a maioria vai ter períodos de calmaria, períodos de atividade. E a gente tem que fazer de tudo para que ele, o máximo possível, fique sem essa atividade, né? Que mantenha-se em remissão. E isso faz com que o paciente precise para sempre acompanhar com a gente, que a gente nunca considere-os como curados. E é uma doença que, infelizmente, como pega muito paciente muito jovem, inclusive é mais grave quanto mais jovem o paciente, ele traz muita morbimortalidade. É um paciente que, infelizmente, tem muita chance de sequela, sendo a mais grave as relacionadas com o corticoide e com a doença renal, né? Então, por isso que a nefra é muito envolvida no tratamento do lúpus. E como pega pacientes muito jovens, traz uma repercussão ao longo da vida muito impactante. Então, é muito importante que a gente cada vez mais melhore o tratamento desses pacientes. É uma doença, como eu falei, que não é das mais comuns do mundo, mas dentre as glomerulopatias é sim uma das mais comuns, dependendo do trabalho que você que for feito, né, de epidemiologia que você lê, vai estar entre as causas principais, sim, de biópsia renal, ou pelo menos do achado mais comum em biópsia renal, como tem o trabalho em Pernambuco, por exemplo, é uma das principais, e o trabalho grande também, muito cêntrico, que o Hospital do Rim fez, também foi uma das principais indicações de biópsia, ou achados da biópsia, né? Nem sempre a gente tinha a informação clínica, mas no final das contas, é sim uma das principais indicações de biópsia, é um dos pacientes que vão ser mais biopsiados, né? Sem ser já sendo redundante. É muito mais comum em sexo feminino, né? Ainda não se sabe exatamente ao certo, mas muito por conta do estrógeno, chega a ser 1:10 a relação, classicamente, né? 1:9, 1:10, mas varia na literatura. A raça também é determinante, pacientes negros têm mais risco, provavelmente hispânicos também têm mais risco, e em alguns lugares descreve que asiáticos também têm mais risco, né? Então parece que muitas raças têm mais risco, né? E o fato de ter lúpus não obrigatoriamente significa que ele vai ter nefrite lúpica, mas sim, não vou dizer a maior parte, mas dependendo do estudo, de 40 a 60, 35 a 60, mas em média 40% dos pacientes em algum momento da vida vai ter nefrite lúpica. A maioria das vezes nos primeiros anos. Aquele paciente que passou 10 anos e nunca teve nenhum surto renal ou nenhuma atividade renal, é pouco provável que ele faça em algum momento. Talvez pela característica daquilo que eu quis dizer, do paciente com lúpus ser, na verdade, doenças diferentes que a gente quer chamar do mesmo nome. Óbvio que não é por isso que eu não vou investigar ou não vou desconfiar se o paciente, de repente, abrir uma proteinúria. Mas sempre lembrar que ele pode ter outras doenças também. Como eu já estava comentando rapidamente, o paciente muito jovem, quanto mais jovem, pior é o prognóstico. E aí tem alguns motivos possíveis. Um deles é que o paciente jovem ele é mais mal aderente, é um paciente mais difícil de fazer o tratamento de forma adequada. E outra é que talvez se o paciente começou muito jovem é porque realmente era uma doença muito agressiva. Então, são as duas teorias porque os pacientes jovens, principalmente adolescentes, crianças com menos de 20 anos de início dos sintomas, são os pacientes que têm um quadro mais grave, um quadro que, infelizmente, pode levar a desfechos piores. Pacientes negros, não se sabe se tem a ver com algum componente genético, já tem trabalho com apolipoproteína 1, mostrando sim um pouco de aumento relacionado a risco de entrar em diálise, mas talvez também um pouco de dificuldades socioeconômicas, de aderência, também pode ser um dos motivos de pior prognóstico.
e homens, talvez pela demora do diagnóstico. Nesse caso, é a teoria mais aceita, né? Que a gente demora a desconfiar de lúpus só pelo fato do o homem ter muito menos lúpus do que mulher. Então, sempre ficar atento, saber que homem também pode fazer, não só mulher. O FLE, ou uma nova atividade de doença, é uma entidade muito comum de acontecer. Como eu falei, é uma doença que se caracteriza por surtos e remissões. Então, não é porque o paciente entrou em remissão que eu tenho que falar para ele, volte ano que vem, tá tudo certo. Infelizmente, principalmente nos primeiros anos, é muito comum dele recidivar, talvez por um desmame mais rápido, talvez por qualquer outro gatilho. Então, é um paciente que precisa de uma atenção mais de perto. Mais para frente eu falo como é o acompanhamento. E, como vocês já sabem, é uma doença, sim, que tem relação com piora de função renal, muitas vezes levando a rim terminal, a necessidade de terapia renal substitutiva. Os dados melhoraram muito nas últimas décadas com os tratamentos que apareceram nas últimas décadas, né? Já tem décadas que a gente tem tratamentos bem estabelecidos para o lúpus, mas mesmo assim, apesar de tudo, a taxa de remissão ainda está longe do ideal e, consequentemente, a gente tem uma doença renal muitas vezes presente, chegando até 30% em 10 anos. Quando não responde à imunossupressão, então, é uma taxa ainda muito pior. Esse estudo eu achei super legal, que ele é bem coloridinho, né? Para a gente entender qual é a prevalência de cada classe. Eu vou mostrar mais para frente quais são as classes da nefrite lúpica, mas isso é algo já muito bem estabelecido. A classe 4, que é a classe proliferativa difusa, é a classe mais comum em praticamente todos os estudos, né? Aqui, esse de 2017, a classe 5 foi a mais comum, o que é raro de ser visto em outros estudos, né? Em geral, a gente fala que a classe 5 pura, ela é rara de ser a apresentação clínica do paciente, mas, de qualquer forma, o importante é saber que a classe 4 é, sim, a predominante e que, no futuro, a gente vai chamar 3 e 4 da mesma classe, porque o tratamento é igual e o prognóstico é igual, então não faz nenhum sentido a gente chamar de classes diferentes. Então, classe proliferativa é, sim, o que predomina, provavelmente porque também a gente não biopsia todo mundo. Então, por isso que provavelmente a gente encontra muito mais classe 3 e 4. Por que que existe o lúpus, né? Como é o mecanismo fisiopatológico do lúpus? Tem 3 mecanismos, ou tem 3 fenômenos que são fundamentais a acontecerem para o lúpus acontecer. Então, é uma doença autoimune, é uma doença onde a gente tem um depósito de imunocomplexo ou um anticorpo direcionado a uma célula, a um receptor ou a uma proteína. E, por conta disso, eu preciso ter alguma falha, ou 3 falhas clássicas, pelo menos, do sistema imune para o lúpus acontecer. A primeira, que é essa parte de cima, é que é normal, todos nós, o tempo inteiro, está tendo morte celular, né? A pele o tempo inteiro está se renovando, o intestino o tempo inteiro está se renovando, a árvore brônquica, tudo o tempo inteiro está se renovando. E o normal é que quando as células morrem, ela seja englobada pelos macrófagos, e ele vai fazer a digestão das células, dos restos celulares, vai metabolizar o que tem que metabolizar e criar novas entidades, seja lá o que quer que ele faça com essas células. O problema é que, em alguns pacientes, esse processo de opsonização dos restos celulares e de scavenging, que é o termo técnico que eles usam, de limpeza desses restos celulares, é demorado. O exemplo clássico é da deficiência do C1q, que é uma molécula que serve para opsonizar, né, que serve para o macrófago visualizar aquele resto celular para poder ele fagocitá-lo. Então, se eu tenho aquele resto celular exposto por mais tempo, é provável que eu tenha mais chance de fazer anticorpo. É como se eu estivesse lá expondo o antígeno por mais tempo. Então, esse é um dos processos patológicos fundamentais do lúpus. O segundo é que eu, normalmente, quando tenho uma infecção viral, uma célula viral ou um resto de componente bacteriano, de componente externo ao próprio, o corpo entende que aquilo é um agente externo e produz anticorpo contra o agente externo. A gente não produz anticorpo contra o agente próprio. Entretanto, os pacientes com lúpus, eles tendem a fazer autoanticorpos. Eles tendem a reconhecer o próprio como próprio. Não só o próprio como não próprio, o próprio como externo.
não só o componente viral como externo. Então, por isso, a gente acaba tendo autoanticorpos. Então, o processo de autorreconhecimento falho é fundamental também para eu ter lúpus, tanto que o FAN é praticamente um achado universal. E o terceiro processo muito importante é a gente ter uma perpetuação das células linfocitárias, dos linfócitos. Isso é muito realizado pelo BAFF ou BLyS, que é uma citocina responsável por uma maior perpetuação, uma maior sobrevida dos linfócitos B. E se eu tenho o linfócito B sobrevivendo mais tempo, ele vai produzir mais anticorpos, principalmente se for autoanticorpos que ficaram mais, ou foi mais fácil de produzir porque os meus restos celulares ficaram mais tempo lá expostos. E aí tem alguns fatores que servem de gatilho para esse processo todo, né? Que podem ser o gatilho do lúpus, apesar de ainda ser um pouco obscuro exatamente como é esse gatilho, mas muita gente acredita que a radiação solar é um gatilho, já que é comum de esses pacientes, após uma exposição solar, ter uma atividade do lúpus. Sinceramente, não é algo que a gente vê tão frequentemente, mas faz parte da orientação o protetor solar. Pode ser uma infecção viral, que vai fazer ter mais morte celular, e daí vai ser o gatilho, né? O estrógeno, ele faz parte também do processo de perpetuação dos linfócitos B, por isso que talvez as mulheres sejam mais acometidas, né? Uma das teorias, assim como infecções, né? O paciente que tem infecção ou recorrente ou que tem infecções específicas vai fazer que eu tenha uma maior quantidade de linfócitos, maior produção de citocinas, como o BAFF, e daí eu vou ter uma maior chance de perpetuar todo esse processo. No rim ou no glomérulo, parece quase um desenho essa figura, né? Mas eu achei ela ilustrativa, ela até estava na última aula. Assim. É importante, na verdade, no lúpus, a gente reconhecer que a gente pode ter diversos mecanismos de lesão possíveis no glomérulo. Por isso que eu posso ter uma classe 1, uma classe 2, ou classe 3, 4, 5 e até outras que não estão descritas na nossa classificação. Eu posso ter uma formação de imunocomplexo pequenininho, uma formação de imunocomplexo em loco, uma formação de imunocomplexo grande. Dependendo do tamanho, aqui no gráfico não fica tão simples de entender, mas se esse complexo anticorpo-antígeno é muito grande, ele não vai conseguir passar pelo endotélio, pela membrana basal e se depositar subepitelial. Então, ele é muito mais provável de causar um quadro proliferativo. Se eu tenho um anticorpo e um antígeno, ou que se forma em loco, né, um anticorpo que ataca algum componente do pé do podócito, ou que é um anticorpo pequeno, uma IgG pequena com antígeno, você pode sim conseguir passar pela barreira de filtração glomerular e se depositar de forma subepitelial, provocando o que a gente chama de membranose ou classe 5. A gente pode ter um anticorpo que vai atacar o túbulo proximal. A gente pode ter anticorpo, ou complexo antígeno-anticorpo, que ataca o mesângio e fazendo uma proliferação mesangial. A gente pode ter um ataque celular direto, né, com neutrófilos, com linfócitos, não só um ataque por anticorpos. Então, a quantidade de mecanismos possíveis é o que torna o lúpus tão heterogêneo, mesmo quando você pega só aqueles que têm acometimento renal, mesmo quando você não considera todo o quadro sistêmico, mesmo só no rim existe uma complexidade muito grande de possibilidades. Por isso que é uma doença tão heterogênea. O diagnóstico do lúpus já passou por várias revisões, já tem vários critérios diagnósticos de 2001 ou 2002 era o clássico, depois 2012, 2019, que é esse atual, né? O SLIC, se não me engano, é 2012. E no atual, o que eles colocaram, né? Que já tem 2 anos agora, já não é mais tão novidade. A diferença do critério diagnóstico é que eles deixaram bem enfatizados que o FAN ele é obrigatório para o diagnóstico, né? Ele precisa ter pelo menos um FAN 1/80 para ser considerado a possibilidade de lúpus, quando você olha no critério no guideline. Entretanto, a gente sabe que o padrão ouro de nefrite lúpica é uma junta de especialistas que avalia o paciente e considera se aquele diagnóstico é o mais provável mesmo ou não. Por que eu estou falando isso? Porque, sim,
é admissível que o paciente que tem um FAN negativo tenha lúpus, por mais que isso não esteja incorporado no critério. Na hora que eles colocam no critério, num guideline, isso é feito para o não especialista, isso é feito para a pessoa que não atende lúpus todo dia e que na hora de pegar um caso complexo, ele precisa de um guia para mostrar para ele qual é o diagnóstico mais provável, se aquele diagnóstico é realmente possível. Então, a gente sabe que 99% das vezes vai sim ter o FAN positivo, mas sim é admissível que o paciente tenha um diagnóstico de lúpus com FAN negativo. Que outras características a gente tem? A gente sabe que a gente não precisa ter os critérios todos ao mesmo tempo. A gente precisa ter pelo menos um critério. A gente quando tem critérios de mais de um campo, por exemplo, se eu tiver plaquetopenia, anemia e leucopenia, a gente aqui, por exemplo, leucopenia, trombocitopenia e hemólise imunomediada, você vai contar só um dos critérios, você não vai contar os 3 critérios. A gente sempre conta o que tem mais pontos. E isso é independente se eles vieram simultaneamente ou não. Então, se 2 anos atrás ele teve derrame pleural e 1 ano atrás ele teve trombocitopenia, isso vai ser contado. É claro que isso deixa cada vez mais complexo e mais difícil de a gente analisar alguns casos, é lógico. Mas é essa a forma como eles colocaram. Então, eu sempre vou considerar o critério que vale mais pontos e não precisa ser simultâneo. E, de preferência, que foi o que eu grifei aqui, que o critério não seja explicado por um outro motivo, né? Porque aí talvez ficasse ainda menos específico. O critério ele precisa ter de 10 pontos e o FAN positivo. É assim que a gente dá o diagnóstico. Uma grande mudança que teve é que antigamente a gente podia dar diagnóstico de lúpus com uma classe 5 ou uma classe 2. E agora eles foram mais criteriosos para deixar mais específico o critério. Eles só permitem agora que eu tenha um diagnóstico só com biópsia e o FAN se eu tiver uma classe 3 ou 4. Que a classe 5, com um padrão de full house, por exemplo, não é específico de lúpus. Um HIV, uma CRIO, podem ter também esse padrão, tá? Apesar de a 3 e 4 também, mas é mais provável que uma 5, não mais provável, mas uma classe 5 com um full house é mais permitido que seja um quadro não típico de lúpus, ou um quadro alternativo ao lúpus, né? Sendo mais claro. Quando que eu vou fazer a biópsia renal, né? Eu já tive o diagnóstico de lúpus e eu fico naquela assim, será que meu paciente precisa já de biópsia ou não precisa de biópsia? Então, o guideline da Reumato, que já tem 6 anos, né, que já é um guideline mais antigo, ele considerava que a gente biopsiaria todo paciente com lúpus que tivesse uma proteinúria maior do que 1 grama ou uma proteinúria maior do que 500 com hematúria. Uma hematúria que não obrigatoriamente precisa ter dismorfismo, porque eu sei que hematúria mais proteinúria já tem uma chance muito alta de ser glomerular, tá? Então, ele coloca aqui como dismórfica, mas não precisa ter hematúria dismórfica para eu pensar em biópsia no lúpus. Porque eu sei que é um exame falha, é um exame que não tem uma sensibilidade alta. Se eu tiver uma piora da função renal, sem causa que explique, né, sem um quadro de sepsis, sem um quadro de nefrotoxicidade, também é indicação de biópsia no lúpus. Então, um quadro de proteinúria, uma proteinúria com hematúria menor, uma proteinúria menor com hematúria, né, no caso 500, ou um aumento da creatinina não explicado por outro motivo que não seja que seja já encontrado, né? E isso mudou recentemente. O Código Curricular até coloca bem claro que a gente sabe que a biópsia renal ela é fundamental para uma boa evolução do paciente. Não a biópsia em si, né, mas o diagnóstico correto da glomerulopatia, né, de qual é a classe, do que eu encontro no paciente com qualquer alteração renal. Então, o que eu não quero só é fazer uma biópsia de um paciente que não tenha os achados renais, que tenha um rim normal. Essa é a única condição que eu quero fugir, para não submeter o paciente ao risco da biópsia por um motivo que não justifique. Então, a ideia atual é que se o paciente tiver qualquer alteração que sugira um quadro renal, mesmo que não seja uma proteinúria tão alta, isso já seria o suficiente para eu fazer uma biópsia. Ou seja, aqui ele coloca, né, uma proteinúria isolada maior do que 500 já seria o suficiente para fazer uma biópsia, né? Eu estou baixando meu sarrafo. Se eu tiver uma hematura, né, um quadro que sugira uma glomerulopatia
principalmente associado à proteinúria, né? Ele até aqui meio que sugere que não obrigatoriamente teria que ter uma proteinúria, mas um quadro, em resumo, de proteinúria mais hematúria, independente do valor da proteinúria, é muito sugestivo de glomerulopatia, como eu estava já comentando com vocês. Então, se isso é sugestivo de glomerulopatia, eu preciso saber qual é a classe do paciente. Em geral, a gente não biopsia só por hematúria, se não tiver proteinúria, tá, gente? Então, apesar dele colocar especialmente, né, como algo não obrigatório, a gente, em geral, não biopsia só com proteinúria. Mas pode ser que um dia a gente chegue só com hematúria, mas pode ser que um dia a gente chegue nesse ponto. O que é a grande questão? A gente precisa fazer mais biópsias. A gente não pode perder tempo para o diagnóstico, porque isso é perda de glomérulo. O paciente, quando é jovem, ele tem muita reserva. Na hora que você está aumentando a creatinina, é porque aquela doença já está atacando aquele rim há muito tempo, ou porque ela é realmente uma doença muito agressiva, e eu tenho que já dar um tratamento também agressivo. E manteve também piora da função sem uma causa já bem estabelecida que não seja o lúpus, né? Ou uma piora da função que não tem uma causa já conhecida, como nefrotoxicidade, como desidratação, pós-renal e etc. Na biópsia, a gente tem os achados clássicos, né? Essa classificação, ela já está antiga, é uma classificação de 2003, né? Da Sociedade de Patologia Renal Internacional e de Nefrologia. Vou passar bem rapidamente, tá? A classe 1 é a classe mesangial mínima, a gente só tem alteração na imunofluorescência. Você vê lá depósito de anticorpo, mas quando você vai na ótica não tem nada. E a classe 2 é quando você tem uma proliferação mesangial, né? Que tá muito bonitinho aqui. Em geral, a gente considera quando tem mais de 4, mais igual ou mais a 4 células num espaço mesangial, ou no mesângio. A classe 3 e 4, como eu falei, no futuro, provavelmente vão ser a mesma, né? A diferença, todas elas têm proliferação endotelial, né? Aqui você consegue ver que o capilar está bem limpinho, né? Não tem nenhuma, ou uma célula, que é o normal de endotélio, ou você nem consegue ver direito, pelo corte ser um corte só em 2Ds, né? E aqui você consegue ver que está super preenchido, né? Eu nem consigo definir exatamente onde está o endotélio, né? Está tudo ocupado por célula. Então, aqui é nitidamente uma proliferação, nesse caso, difusa, né? Não tem só metade... Não, aqui não é difusa, né? Aqui é global, porque está mais da metade do glomérulo acometido. Eu não sei se é difusa, porque eu não sei quantos glomérulos estão acometidos. Na prática, a gente considera que provavelmente não tem diferença, porque a biópsia é uma amostra com, às vezes, 6, 8, 10 glomérulos. Como é que eu vou dizer se eu tivesse 100 glomérulos, se isso seria mais ou menos 50%? Então, não faz diferença nem nos trabalhos, nem em desfechos, nem no tratamento, nem no diagnóstico, provavelmente por isso. Aqui a gente tem uma classe 5, que é quando eu tenho a glomerulopatia membranosa no lúpus, aqui muito bem visto na prata, com as espículas em todas as alças capilares. Isso é o típico da membranosa. A membranosa não é para se apresentar só com uma ou outra alça com espículas. É claro que às vezes fica melhor visível numa ou noutra, mas é uma doença difusa, é uma doença global. A gente sabe que se você tiver um só glomérulo, ele é para ser o suficiente para dar diagnóstico de membranose. E aqui é a classe 6, que é quando eu não tenho atividade, em teoria, e eu tenho pelo menos 90% dos glomérulos esclerosados. Ou seja, é um rim totalmente terminal. Então, em teoria, não é para ter atividade. Agora, é lógico, se eu vejo esses glomérulos e tem um só em atividade, eu vou chamar de classe 6 do mesmo jeito. Qual é o problema da classificação, né? Por ela ser antiga, tem vários detalhes, várias atualizações que apareceram que a gente não ainda incorporou no critério de classificação e que tem repercussão clínica, que tem importância em relação a prognóstico do paciente e a tratamento. Então, nessa primeira aqui, você consegue ver que as alças estão abertas, que você tem essas células aqui são mesângio, e aqui roxinho é podócito, que está fora, podócito. Então, o podócito está muito visível de roxo, e a gente tem as alças capilares abertas, né? A alça tudo aberta, todas abertas. Esse paciente aqui, ele seria classificado como uma classe 1, né? Não vejo assim mais de 4, ou pelo menos 4 células de mesângio, né? Um ou outro espaço, talvez uma classe 1 ou 2.
Mas se ele tiver uma síndrome nefrótica, com uma biópsia como essa, ele é uma podostopatia lúpica. É um paciente que se comporta igual a uma lesão mínima, que tem um ótimo prognóstico, que não costuma piorar a função e que responde muito bem com corticoide. No futuro vai ter uma classe só para ela, provavelmente, apesar dela não ser a classe mais comum, é mais ou menos 2 a 3% das apresentações. Mas é algo que a gente vê de vez em quando. Aqui a gente tem um depósito hialino intracapilar, que não é uma célula, que é uma microangiopatia trombótica, né? O microtrombo. Ele está presente em 10 a 20% das nefrites lúpicas, normalmente em classes proliferativas. Ele não é encontrado normalmente isoladamente, apesar de poder ser encontrado, né? Eu posso ter um SAF renal, por exemplo, num paciente com lúpus. Na maioria das vezes é encontrado numa classe proliferativa, mas o fato de encontrar microangiopatia está, sim, relacionado com pior prognóstico. É um paciente que tem mais chance de um desfecho renal ruim. E nesse aqui a gente consegue ver muita inflamação intersticial, muita nefrite intersticial, né? Você tem uma distância gigantesca entre os túbulos, o epitélio está totalmente corroído, digamos assim, né? A gente não consegue definir exatamente onde está o epitélio tubular, e com muita edema e muita célula inflamatória. Então, isso é uma nefrite intersticial. Aqui o glomérulo está meio longe, mas parece ter proliferação endocapilar. É raríssimo a gente ter uma nefrite intersticial pura num paciente com nefrite lúpica. Quase sempre ele vai ter glomerulopatia associado. Talvez porque a gente acabe biopsiando mais por um quadro glomerular, mas ele pode ter só uma piora da função renal, né? Então, a gente sabe que o túbulo tem muita relação com o prognóstico, e é uma parte do glomérulo, do rim, que a gente costumava ignorar, e cada vez mais a gente está olhando mais para o túbulo. Ele me dá muita informação, e no futuro provavelmente a gente vai conseguir classificar de forma diferente o acometimento tubular, e não só em nefrite intersticial aguda, ou injúria tubular aguda, ou fibrose. Um dos problemas que a gente tem é que os patologistas não concordam um com o outro, né? São muito opiniosos, igual os nefrologistas. Então, a gente sabe que tem muito paciente, tem muito estudo mostrando que existe um grau de concordância na biópsia muito baixo. E tem se tentado fazer critérios mais objetivos para que isso não aconteça. Mas isso aqui é o tanto de concordância. Olha, a maioria dos achados, dependendo do estudo, né, são 6 estudos, dá de 50% para baixo de concordância, né? Muito pouco. Então, esse é um dos problemas, né? Que a gente cria os critérios, mas dependendo do patologista que vê, isso vai ser visto de forma diferente e vai mudar totalmente a forma como eu vou ver meu paciente. Por isso que é muito bom a gente aprender a ver biópsia, por isso que é muito bom a gente ter interesse de ir atrás, de olhar a biópsia, porque muda totalmente a nossa impressão do que está acontecendo com o nosso paciente. Tratamento. O tratamento da nefrite lúpica, se eu puder resumir em uma palavra, é precocidade, é rapidez. Quanto mais tempo passa de um paciente em atividade sem tratamento, maior a chance dele virar um crônico. Então, a gente precisa ser proativo no tratamento. Eu estou na dúvida se está em atividade ou não. Tá bom, pede para voltar com 2 semanas, com 3 semanas. Não pede para ele voltar daqui a 6 meses, porque senão ele vai voltar crônico se ele estiver em atividade. O tratamento ele se baseia em muitas coisas, inclusive imunossupressão, mas a gente não pode esquecer de todo o resto, que é tão importante quanto a imunossupressão. Então, um paciente que tem lúpus, ele também precisa de cuidados para DRC, muitas vezes, ele precisa de nefroproteção com IECA-BRA, precisa ter uma pressão bem controlada, precisa ter o controle do peso rígido. Talvez no futuro a gente dê inibidor de SGLT2 também, que a gente ainda não tem. Eu acho que eles estão fazendo um braço só para lúpus, que vai sair em breve, mas é um chute. Mas a gente não pode esquecer de todos os detalhes do crônico também, porque muitos deles vão virar crônico. A gente sabe, como eu já comentei, que tem que passar protetor solar pelo menos 2 vezes ao dia, pelo menos fator 50, tem gente que coloca 60. Tem que lembrar de anticoncepção, são mulheres jovens, de preferência colocar o DIU de cobre, é o método de escolha, mas também pode ser o DIU com progesterona, mas de preferência o de cobre, mas evitar ao máximo hormônios por conta do risco de trombose. A gente sabe que eles usam muito corticoide, tem muita incidência de osteoporose, além de complicações oculares ou outras complicações relacionadas com o corticoide. Então, nunca esquecer de avaliar se tem indicação mesmo de tratamento de osteoporose, de investigação, pedir raio-x de coluna, são coisas que no ambulatório às vezes é tão corrido que a gente não faz. Então,
tão bem quanto deveria, mas quando você estiver no seu próprio consultório, você não pode esquecer nunca de fazer isso, tá? Lembrar que são pacientes com muito risco de infecção e vacinação é uma das grandes revoluções da história da medicina, que mudou totalmente a história da nossa saúde pública e não pública, né, digamos assim. Então, não pode esquecer nunca, são pacientes de alto risco, precisa de vacinação para pneumococo, precisa de vacinação para influenza anual. E lembrar que, infelizmente, ou felizmente, digamos assim, eles estão sobrevivendo mais tempo, né? Felizmente, claro. Mas, por outro lado, eles são pacientes inflamados crônicos que estão também apresentando mais chance de doenças cardiovasculares, mesmo precocemente, né? Junta DRC, junta corticoide, junta inflamação crônica, é uma combinação catastrófica para a doença cardiovascular. Então, é algo que a gente não pode esquecer de avaliar se o paciente tem indicação de estatina, de avaliar se o paciente tem indicação de investigação invasiva de coronariopatia, ou não invasiva. Hidroxicloroquina, eu deixei um slide só para ela, porque ela é fundamental, ela é uma das medicações também que tem se mostrado melhor custo-benefício no paciente com lúpus. Hoje em dia a gente usa para todo mundo, ela é uma medicação que a principal ação, a principal indicação não, o principal benefício é a gente diminuir a incidência de flares, diminuir a incidência de novas atividades em quem entra em remissão. Então, todos os pacientes, independente de ter nefrite lúpica ou não, têm indicação de usar cloroquina. Só não vai usar quem tiver efeito colateral da cloroquina ou hipersensibilidade à cloroquina. É a única situação que não vai usar. Além do efeito de reduzir a incidência de flares, ela também tem redução de colesterol, de glicemia, tem um efeito de redução de trombose, não tem problema nenhum usar na gestante ou no puerpério. Então, é uma medicação com uma alta taxa de segurança, que a gente já conhece há muito tempo, bastante acessível, barata, é obrigatório usar para todo mundo. Teve mudança recentemente, antigamente a gente passava 6,5 miligramas por quilo e viram que não fazia muita diferença, 6,5 ou 5 miligramas por quilo. Então, hoje em dia, a gente diminuiu a dose porque viu que tinha o mesmo benefício e diminuía a incidência de maculopatia. A maculopatia ela é dose dependente, quanto maior a dose, quanto mais tempo de uso, né, é dose cumulativa dependente, maior a chance do paciente fazer maculopatia. Então, o risco é muito maior com o decorrer dos anos. Ele tem também como fator de risco o paciente que já tinha uma maculopatia prévia, né, uma doença de retina prévia, e DRC e hepatopatia, porque a cloroquina é metabolizada tanto pelo fígado quanto pelo rim. Então, a nossa população é uma população de mais risco. Em teoria, eu teria que fazer o screening só no basal para ver se já não tem uma doença ocular, obviamente, para ver se o paciente já tem um risco de lesão mais grave ou uma contraindicação. E depois só de 5 anos. Essa é a indicação clássica. Passou 5 anos, aí sim o paciente teria risco de maculopatia. Mas se ele tem disfunção renal, como ele é uma população de mais risco, ele vai começar já desde o primeiro ano, teoricamente, apesar de não ser algo tão baseado em evidência. E lembrar que depende da forma como eu estou fazendo o screening, né? O ideal é que a gente faça aquele OCT, que é o ocular computadorizada tomografia, porque é uma tomografia própria do olho. E ela é a forma mais sensível de avaliar a maculopatia. Então, essa é a forma ideal de fazer o screening para maculopatia. Se não é essa a forma mais empregada, você só faz o fundo de olho, uma avaliação menos baseada em exame de imagem, aí eu sugiro fazer anual, mas isso não é tão bem estabelecido também. Não sei se faz tanta diferença, mas eu acredito que o cara vê várias vezes, fica mais fácil ele dar o diagnóstico precoce. Você tirando a medicação, a maculopatia não evolui e não traz grande repercussão. Você só tem que ficar lembrando o paciente que ele tem que passar todo ano. Os nossos objetivos, quando a gente vai tratar o paciente com lúpus, então ele precisa ser, primeiro, controlar a atividade da doença, e eu vou falar mais na frente como é que a gente faz isso. Eu preciso evitar que ele faça novas atividades, né? Então eu entro em remissão e evito novos flares. E hoje em dia faz parte, é fundamental a gente evitar a toxicidade por drogas. Eu vou mostrar mais para frente, mas a gente sabe hoje em dia que uma boa parte das sequelas que o paciente tem está relacionada com o meu tratamento, não só com a doença. Então, eu preciso, de toda forma, minimizar isso. Só para vocês terem uma ideia das outras classes também, não só a classe 4, eu coloquei aqui esse fluxograma baseado no que tinha saído de guideline, de orientação do guideline pré-publicação, né? Isso pode ser que mude, né? Já que eles vão revisar, mas eu acredito que não.
Então, quando eu tenho classe 1 ou 2, ou se não tem síndrome nefrótica, eu trato só os sintomas sistêmicos, ou só com nefroproteção, se for uma proteinúria baixinha, ou se tiver síndrome nefrótica, eu trato como podostopatia lúpica. Teoricamente, o diagnóstico é com microscopia eletrônica, precisa ter mais de 70%, em alguns lugares 80% de fusão de pedicelos. Eu não posso ter nada de proliferação endocapilar, extracapilar ou membranosa, porque são causas também de lesão podostária. Eu ficaria naquela, será que é primária ou secundária essa lesão podostária? Então, o critério de podostopatia não permite a concomitância com classe 3, 4 e 5. Com 1, 2 e 6 não, né? Mas com 1 e 2, sim. Tá? E o tratamento é igual, lesão mínima. Responde muito bem com corticoide. A classe 5 é mais ou menos a mesma coisa. Assim, a gente não trata com pacientes com proteinúria não nefrótica. É um paciente que tem um bom prognóstico, que normalmente ele não piora a função renal, que não costuma ter complicações, muitas vezes tem remissão espontânea também, então eu posso fazer só nefroproteção. E se o paciente tiver sido nefrótico, aí sim eu faço imunossupressão. A imunossupressão, ela não tem um trabalho randomizado só com classe 5, não pelo menos com um tamanho que seja, que seja algo indiscutível, digamos assim. Então, tem meta-análises tentando juntar aqueles pacientes que tinham classe 5 isolada em vários outros estudos randomizados. E esse trabalho traz uma análise dessas meta-análises por essa metodologia SUCRA, em que ele sugere o micofenolato ou o inibidor de calcineurina como o que tem uma maior chance de boa resposta, apesar de também ter uma chance alta de infecção, né? Ciclofosfamida, ciclosporina, inibidor de calcineurina e micofenolato tiveram uma chance de infecção relativamente parecida, mas a chance de resposta foi muito maior com micofenolato com inibidor de calcineurina. Então, existe uma tendência de não se usar mais ciclofosfamida para classe 5 no lúpus, né? Não estou falando de classe de membranosa primária, e sim inibidor de calcineurina ou micofenolato, principalmente pelo medo dos efeitos colaterais da ciclofosfamida para uma doença que não costuma ser agressiva. Aqui é o que o Cadigo antigo coloca para o tratamento da classe 3 e 4, só para vocês saberem, terem uma referência depois para darem uma olhada. Eu vou apresentar os artigos mais para frente, mas aqui só para vocês saberem a dose da ciclofosfamida, né? Não precisa decorar, mas era o 5:1 no NIH por metro quadrado em 6 doses. Se você for ver aqui, a dose cumulativa vai dar 1 grama por metro quadrado, em média o pessoal tem 0,5 ou 1,5 metros quadrados, 1,5 se for cearense igual a mim, né? Mas 1,7, 1,8 metros quadrados, vezes 6 vai dar mais ou menos 10, 11 gramas, né? Enquanto o Eurolupus usa 3 gramas. Então, é muito menos dose cumulativa, né? Que eu tenho 500 miligramas a cada 2 semanas por 3 meses. Então, são 6 doses de 500. Por isso que hoje em dia tende-se a fazer Eurolupus, porque eu vou mostrar, tem uma resposta parecida com uma dose muito menor. Ciclo oral a gente usa em casos muito específicos, quando não tem ciclo EV disponível, porque a dose é muito alta, né? Se você fizer 1 miligrama por quilo que seja, o paciente com 70 quilos, 70 miligramas, vezes 30, dá 3,5. Isso, 3 vezes 7, não, dá 2,1 gramas por mês, né? É muito alta a dose. Então, muito cuidado quando fazer ciclo VO e a gente faz por menos tempo. E micofenolato a gente usa de 2 a 3 gramas por dia, ou 720 duas vezes, ou 1080 duas vezes, por 6 meses como indução. Então, trabalho por trabalho, eu não vou falar detalhes, mas esse é o trabalho, um dos trabalhos originais, de 86, ó, quanto tempo já que a gente estuda lúpus, do NIH, onde ele comparou ciclo EV, ciclo mais ASA, ciclo VO, ASA e PRED. Então, é nítido no decorrer de muitos anos, olha, em 10 anos, 10 vezes 12, não, 10 anos não, em 10 anos aqui, 120 meses, é que teve diferença estatística de ASA sozinha com ciclo. É um estudo muito antigo, com um N pequeno relativamente, né? Mas como o tempo de acompanhamento é muito longo, considera-se que a evidência é muito forte. Daí que vem a história do protocolo do NIH. Aqui é o protocolo do Eurolupus, é o estudo do Eurolupus. Então, quem usou aquela dose de 500 a cada 15 dias teve uma resposta igual a quem usou o NIH. A gente sabe que o Eurolupus era uma população muito branca, praticamente 95%, 97% da população era caucasiana. Então, provavelmente, eu não posso, baseado nesse estudo, falar que isso serve para qualquer população.
Então, esse é um ponto negativo para o Eurolupus, né? Talvez para o paciente afro-americano ou asiático, eu não possa fazer ciclo em dose baixa. A gente não tem tanta certeza, né? E aqui é o ALMS, que é o estudo que comparou o micofenolato com o NIH. E aqui eles tiveram a mesma resposta, mas quando eles foram avaliar outras raças, esse é um estudo multicêntrico, inclui os Estados Unidos, então tinha muito afro-americanos, se não me engano, 15, 20% dos pacientes eram afro-americanos. Eles viram que existia existia uma diferença estatística do micofenolato ser melhor do que a ciclofosfamida em pacientes que não eram caucasianos ou asiáticos. Aqui era hispânicos e afro-americanos, né? Não era só afro-americanos. Então, baseado nisso, é que se acredita que para essa população seja melhor o micofenolato. Mas aqui é uma análise pós-hoc, né? Não foi um estudo desenhado só para isso. Mas é algo que fica na nossa cabeça, que dependendo do paciente, talvez a gente prefira micofenolato por esse motivo. Existe muita discussão de se a gente deve fazer ciclofosfamida ou não, por conta do risco, principalmente por serem muito mulher jovem, e do risco relacionado com infertilidade, é a nossa grande preocupação. Então, o ideal era que eu tivesse um estudo do micofenolato por 10 anos, como eu tenho com a ciclofosfamida, né? Que é o que o pessoal que defende a ciclofosfamida fala. Entretanto, a gente tem já experiência com o micofenolato, o ALMS é de 2002, se eu não me engano, 2009. 2009 eu acho que é a reanálise, mas enfim, é muito antigo o ALMS. Então, a gente já tem muitos e muitos anos de experiência com o micofenolato e de vários estudos, de meta-análises, mostrando que ele é equiparável à ciclofosfamida, no mínimo. Então, por isso que hoje em dia, quando você pergunta em qualquer congresso, independente do quadro clínico do paciente, se prefere usar micofenolato, principalmente considerando os efeitos colaterais da ciclofosfamida. A única exceção que ainda se discute é o paciente com crescentes, com rapidamente progressiva, com necrose, com um quadro vasculítico, um quadro catastrófico. Esse sim é talvez o paciente que precise de ciclofosfamida, tá? O que o Cadilo novo vai falar, né, se ele não mudar? Ele vai falar mais ou menos isso que eu coloquei, que a gente recomenda que para classe 3 e 4, sem ou com componente membranoso, o tratamento de escolha seja micofenolato ou ciclofosfamida dose baixa, Eurolupus. Ele praticamente excluiu o NIH. Aqui ele coloca um detalhe que ele deve ser tratado com corticoide, não é aqui que ele coloca, mas ó, aqui, com uma dose baixa de corticoide. Eu vou mostrar mais para frente, mas existe uma tendência cada vez mais forte de a gente não dar 1 miligrama por quilo de corticoide para o paciente com nefrite lúpica. Se o paciente tiver risco de infertilidade, ou não quiser, ou você não quiser correr o risco de infertilidade, se é um paciente que já usou muita dose de ciclofosfamida, pacientes hispânicos, africanos, e aqui ele incluiu asiáticos, a gente tende a fazer micofenolato ainda mais, por conta daquele dado que eu coloquei lá do outro trabalho. O corticoide é essa dose que a gente faz, eu não quero que ninguém decore, mas é uma dose alta que a gente sempre fez, né? Pulso de 2, 3 dias, depois mantinha 60, ia desmamando aos poucos. E hoje em dia a gente tende a fazer cada vez menos. Por quê? Porque a gente já sabe que a chance de ter efeito colateral é muito alta. Olha isso aqui, a chance de catarata com essa dose cumulativa, que parece muito, né? 18 gramas de corticoide, mas se o paciente tem 3 atividades, cada pulso 1 grama, só aí são 9 gramas. Eu não vou nem contar 1 miligrama por quilo por dia, quanto que vai dar. A chance de ele ter catarata é 580 vezes maior do que o paciente que não usou corticoide. Olha só o absurdo. E são pacientes que começam com 20 anos, 15 anos, tem criança de 8 anos que começa a usar. Quem faz o ambulatório de nefrite sabe do que eu estou falando, que isso não é coisa da nossa cabeça. Não é uma preocupação inocente. E osteoporose, olha aqui, 58 vezes. É muito risco. Então, por conta disso, existem várias possibilidades, né? Existem vários protocolos de dose de minimização de corticoide, mas, em resumo, avaliar se o paciente de fato precisa de 3 dias de pulso e se de fato ele precisa de 1 grama de pulso, né? O pulso ele pode ser 15 miligramas por quilo, né? Posso fazer por peso, não precisa ser uma dose fixa, se for um paciente pequeno, né? Que é uma das formas de minimizar. E eu falo sempre para o pessoal, cara, é um paciente diabético que já tem 3 de creatinina, que acabou de sair de uma infecção. O risco de ele morrer da minha infecção com um rim bom é muito maior do que dele ter uma boa resposta e não ter uma complicação. Não faz sentido nenhum eu correr esse risco à toa.
Se eu tenho um paciente que não tem crescente, que não está piorando a creatinina, meio ponto por dia por conta de glomerulopatia, é muito melhor eu fazer um pulso só, um dia só, 1 grama um dia, ou 500, 2 dias. Aí fica a seu critério, né? Entra na sua magia, como eu falo. E depois a gente mantém meio miligrama por quilo, aqui ele coloca 0,6 miligrama por quilo. A ideia é cada vez minimizar mais. Isso já tem trabalho com membranose, já tem trabalho com transplante, em tudo, com vasculite, em tudo. A gente está minimizando. A gente está descobrindo que a gente sempre fez mais corticoide do que precisava. Não tem trabalhos randomizados comparando cada uma das doses do corticoide, né? Cada um faz seu protocolo, por mais bizarro que seja. Então, a ideia é minimizar a dose. Rebiópsia renal, né? Hoje em dia a discussão não é se a gente faz, mas quando a gente faz. A rebiópsia, ela tem várias indicações. Eu vou mostrar mais para frente, no protocolo fica mais bonitinho. Por que existe essa tendência de rebiópsia? Porque a gente tem um problema na forma como a gente avalia a atividade clínica do paciente. Nesse gráfico aqui, eu tenho pacientes que tinham remissão clínica, ou seja, tinham menos de 500 miligramas de proteinúria e não tinham piora da função renal, e eu resolvi biopsiar, uma biópsia protocolar. Aqui, nessa biópsia, os pacientes que tinham remissão clínica, metade deles tinham atividade maior do que 3 na biópsia, que é considerado alta. Nesse aqui, nesse gráfico do lado, os pacientes, eles estavam com proteinúria, eles não tinham remissão... eram pacientes que na biópsia tinham remissão completa, mas quando eu fui avaliar se eles tinham ou não remissão clínica, se eles tinham proteinúria ou não, a mais da metade tinha uma proteinúria maior do que 500, que eram considerados como não remissão clínica. Isso mudou um pouco, eu vou mostrar mais para frente, mas o fato é que só olhar a proteinúria não quer dizer que o paciente vai ter atividade de doença. Então, quando eles foram ver o que fazia diferença no final das contas para o paciente virar crônico ou não, o que importava não era eu ter um flare clínico ou não, era o que tinha na biópsia, era a atividade da doença. Se o paciente tinha muita atividade, independente dele ter proteinúria ou não, ele tinha mais chance de virar crônico. Ou de fazer um novo flare, que é o que ele está vendo aqui, na verdade, né? Quem tinha atividade de doença, abria um flare novo e também virava crônico. Então, quando é que eu vou rebiopsiar? Primeira coisa, né? Fiz a indução, fiz a primeira biópsia, dei o diagnóstico e aí induzi, né? Era uma classe 3 ou 4, induzi. Se o paciente não responde, mas persiste com uma proteinúria nefrótica, para que eu vou biopsiar? Qual é a outra hipótese de diagnóstico? O cara abriu lá com proteinúria de 4 gramas e piora da função renal. Ele continuou com proteinúria de 4 gramas. Você acha que ele fez uma amiloidose? Então, esse paciente não precisa rebiopsiar. Ele não respondeu com ciclo, eu vou trocar para bifelonato. Ele não respondeu com bifelonato, vou trocar para ciclo. Ele não respondeu, mas porque o rim a função piorou e não por conta de proteinúria, não um quadro nitidamente glomerular, pode ser que ele esteja com uma MAT, pode ser que ele esteja com nefrite intersticial, pode ser que seja uma nefrotoxicidade, que não seja atividade de doença. Ao invés de você dar mais imunossupressor, talvez eu tenha que tirar. Então, esse paciente é um paciente que a gente tem que considerar. Ou ele virou um crônico, né? Agora não tem mais nada para salvar. Então, é um paciente que a biópsia pode sim ser muito importante. Se o paciente teve uma remissão parcial, é aquilo que a gente estava vendo lá no outro, né? O paciente com 0 de proteína, pode ser que ele tenha atividade, imagina se ele tem 500 miligramas, 1 grama de proteinúria, 700 miligramas, né? Hoje em dia que a gente considera. Eu talvez precise rebiopsiá-lo depois da indução, para saber se realmente ele precisa de mais imunossupressão ou se eu posso passar para manutenção. E mesmo o cara que tem remissão clínica, baseado naquele estudo que eu coloquei, talvez ele precise de rebiópsia, né? Aquele que mantém remissão clínica e na hora de eu tentar avaliar a retirada da manutenção, se indica em alguns lugares biópsia, porque eu posso ter o cara com remissão clínica e mesmo sem ter atividade, isso vai mudar o desfecho dele. Então, a rebiópsia pós-manutenção também é uma possibilidade. E se eu fizer flare, se for um flare, se o início era proliferativo, ele tem uma tendência de manter-se proliferativo. Então, em geral, a gente não rebiopsia, porque é raro o cara proliferativo virar não proliferativo. Já ao contrário, é comum o não proliferativo virar proliferativo. Então, tende-se a biopsiar mais o paciente que era 2 e 5 antes do que o paciente que era 3 e 4 antes, quando tem um novo flare. E aqui é um dado mostrando, que é uma análise de vários estudos, mostrando o que a biópsia impactou.
Aqui, 50% dos pacientes que tiveram um novo flare tinham mudança de classe, e aí era principalmente o que não era proliferativo para o proliferativo, e o mais impactante é que isso mudou o tratamento em até 57% dos casos, e na maioria das vezes reduzindo o imunossupressor. Então, provavelmente era o paciente que achava que tinha atividade, na verdade, e não tinha. O que eu faço com aquele paciente que não respondeu, né? Ou aquele paciente que está refratário, que eu rebiopsiei e vi que, na verdade, ele ainda está em atividade, apesar da indução. Então, uma das possibilidades é trocar de ciclo para micofenolato, mas a outra possibilidade que vem ganhando mais terreno depois desse estudo é o multitarget, que é a gente fazer micofenolato junto com o inibidor de cálcio na urina, né? No estudo foi tacrolimus, em doses menores, a gente mantinha 1 grama de micofenolato por dia e mantinha 3 a 5 de tacrolimus de nível sérico, e isso comparado com, se eu não me engano, era o NIH, agora eu fiquei na dúvida, mas era comparado com o ciclofosfamida, isso teve melhor taxa de resposta, maior taxa de remissão completa. Infelizmente, teve uma maior chance de infecção também, então não é para todo mundo, mas é sim uma possibilidade para aquele lúpus mais refratário. Esse aqui é porque eu acabei cortando. Aqui é um trabalho que comparou, é o Mantém, é o trabalho que comparou asa com micofenolato para manutenção. Então, é só para mostrar que, pelo Mantém, a taxa de remissão com asa ou com micofenolato, aqui, se eu não me engano, é em anos, que foi o trabalho que acompanhou... o trabalho original era 2 ou 3 anos de acompanhamento de manutenção, que não teve diferença, e mesmo quando ele fez o acompanhamento mais longo, em 12 anos, ele manteve a taxa de remissão igual. Esses pacientes, eles eram induzidos com ciclofosfamida. O problema é que o ALMIS original, né, aquele que eu mostrei do ciclo versus micofenolato, os pacientes que fizeram micofenolato inicialmente, quando mantiveram com micofenolato comparado com asa, com micofenolato foi melhor. Então, a tendência é manter com micofenolato quando induz com micofenolato. O Cadigo novo já manda a gente colocar o micofenolato para manutenção de todo mundo como prioridade. Ó, depois de completada a indução, pacientes devem ser colocados em manutenção com micofenolato, porque tem 2 estudos e um deles mostra o micofenolato melhor. Se o micofenolato não puder ser usado, a azatioprina pode ser utilizada. Lembrar de colocar o corticoide na menor dose possível e, se possível, até descontinuá-lo, né? Não é proibido você descontinuar o corticoide. Aqui ele sugere que depois de 12 meses de remissão completa seria um momento para você tentar desmamar o corticoide. Lembrando que aqui ainda não foi publicado, tá, gente? O que tem de novo, né? Tem muita coisa nova aparecendo. Eu vou mostrar num trabalho que resumiu bem, tá? Primeiro é o Belimumab, um trabalho que foi publicado ano passado. O Belimumab é uma medicação anti-BLyS, anti-BAFF, que eu mostrei eu mostrei anteriormente, que é responsável por manter os linfócitos B vivos por mais tempo. Então, ele tinha um potencial muito bom de agir exatamente na patogênese do lúpus, e, infelizmente, os trabalhos antigos ou mostraram melhora só para o paciente com não nefrite, né? O pessoal da Reumato já usa em casos excepcionais, e agora mostrou-se benefício no paciente com nefrite também. O paciente que usou o Belimumab, ele fez a terapia padrão, ele fazia o Eurolupus com asa ou micofenolato indução manutenção e depois acrescentava o Belimumab. Então, era uma manutenção com Belimumab com uma droga a mais. Era Belimumab mais micofenolato mais PRED ou Belimumab mais asa mais PRED. Ele mostrou que quem usou o Belimumab, ele teve uma maior chance de desfecho primário, que é Primary Endpoint Renal, alguma coisa assim, é desfecho primário renal, que era manter proteinúria menor do que 700 miligramas e função renal estável. Então, teve diferença estatística quando ele considerou o desfecho primário e teve diferença estatística quando ele considerou o que era o critério clássico de 500 miligramas também. Então, o Belimumab, por esse trabalho, seria benéfico, né, que é a diferença estatística, né? Seria benéfico com a terapia adicional. O que se questiona é porque seria uma medicação a mais, né? Seria aumentar o custo, apesar de ter tido uma boa resposta. A gente não sabe se, no caso refratário, seria melhor também ou não, porque o estudo não estudou refratários. E aqui, nesse estudo do AJKD, nesse editorial, na verdade, ele trouxe um resuminho do que saiu de novo, né? Então, o BLyS, que é isso que eu acabei de mostrar, né? Aqui o desfecho que ele considerou, a diferença do desfecho primário foi 12% a mais
favorecendo o belimumab. Aqui é o Nobility, é um estudo randomizado fase 2, né, um N um pouco menor, com anticorpo monoclonal anti-CD20 totalmente humanizado, ao contrário do rituximab. Então, teria menos efeito colateral de alérgico, né, de anafilaxia. E ele tem uma ação mais potente como inibidor das linfócitos B. Eles agem, inclusive, nos linfócitos B teciduais, de linfonodos, de baço. Então, ele é mais potente do que o rituximab. Também teve diferença de desfecho primário de 22%, comparado com o grupo controle. E o Aurora, que é com voclosporina, que também é um inibidor de calcineurina novo, que teoricamente teria menos efeitos colaterais, que também mostrou uma diferença de desfecho. Então, só nesse último ano tem esses 3 trabalhos randomizados mostrando novas opções terapêuticas para a nefrite lúpica. Aqui é com rituximab, eu trouxe mais porque eu gosto desse estudo, porque o Lunar ele não teve diferença estatística do desfecho primário quando pegou o grupo com Ritux e o grupo sem Ritux. Mas quando eles pegam uma reanálise mostrando quem tinha um CD19 menor do que 5, se eu não me engano até era 0 que ele colocava, que ele colocou como depressão completa, ele teve maior chance de resposta, né? Melhor visualizado aqui depois de 78 semanas. Ou seja, nem todo mundo é igual, né? Não é porque quando eu peguei o bolão lá no grupo randomizado completo que não mostrou diferença que nenhum paciente vai ter benefício de usar o rituximab. Talvez aquele que fez um CD19 de 0, ele vai sim ter um benefício. O lúpus que é refratário, então, a primeira coisa que eu tenho que avaliar é se o paciente está aderindo ou não, né? Infelizmente é muito comum, né? No transplante existem vários trabalhos mostrando que até 30% dos pacientes não tomam direito, mesmo já tendo feito diálise, mesmo sabendo o que pode acontecer com ele, o paciente para de tomar, né? Quem é paciente sabe que é difícil de você manter uma regularidade de uma doença crônica no tratamento. Se você, mesmo assim, garantiu que está aderido, né? Que está aderente, se é que isso é possível, você vai considerar se vale a pena rebiopsiar ou não, porque pode ser que ele já seja muito crônico, que pode ser que ele tenha um acometimento que não melhore só com um imunossupressor, precisa de anticoagulação, como o AMAT. Você vai avaliar se vale a pena trocar o imunossupressor que está usando, você vai avaliar o multitarget, talvez adicionar rituximab, agora talvez adicionar belimumab, apesar de não ter sido o foco estudar o lúpus refratário, né? E em último caso, né, aqui ele colocou, mas não recomendo fazer nem imunoglobulina nem plasmaférese. Plasmaférese é mais se você tiver, aqui ele botou SAF catastrófico, né, mas aqui é se você tiver vasculite do sistema nervoso central, é discutível se vale a pena fazer. Transplante versus diálise é sempre uma discussão acalorada, né? Porque normalmente vai para o transplante o cara que tem um shape melhor, mas a tendência é acreditar que para o transplante que seria melhor o transplante, principalmente por serem pacientes jovens, né? Pensando na carreira do renal crônico, faria mais sentido o transplante do que a diálise, né? Pensando em complicações de falha de acesso para o futuro, de perda de diurese residual. O acompanhamento, ele é variável de acordo com a fase do tratamento, isso é a parte mais importante que vocês precisam saber. Então, nunca esquecer de pedir os exames necessários para avaliar a atividade, né? Então, a gente avalia muita atividade baseada em exames tanto de urina, para ver proteinúria, proliferação, né, hematúria, como para ver se a creatina está subindo, né? Exames que avaliam função renal e sinais de lesão. Sempre pedir complemento e anti-DNA. FAN, você pode pedir uma vez só na vida, não precisa ficar repetindo, assim como ENA, exceto em situações, tá grávida, pede um anti-RO, né? Tá pensando numa síndrome de sobreposição, enfim, aí pode até ser útil, mas não para ver atividade. VHS-PCR tem vários scores que colocam como sinais de atividade, hemograma para ver leucopenia, plaquetopenia, anemia, perguntar de rash, artralgia, perda de peso, febre. E o SLEDAI e o LLDAI são 2 scores que botam vários critérios para avaliar a atividade, tá? Se eu tenho um paciente que está em remissão, que está bem, está assintomático, eu posso pedir esses sinais de atividade anualmente, em teoria, né? Eu acho pouco, mas é o que ele sugere. Paciente talvez que já tenha pelo menos 2, 3 anos que saiu da manutenção, aí talvez valha a pena você esticar tanto assim. Se ele está em indução 2 a 4 semanas, seria o intervalo ideal, né? A gente não consegue fazer isso muitas vezes, mas seria o ideal. Se ele está em manutenção a cada 3 a 6 meses.
Ou se é um paciente que você está já desconfiando que ele vai entrar em atividade, eu sugiro até menos tempo do que isso, que é aquela história que eu falei de que tempo é glomérulo. Teoricamente, a gente considerava a remissão completa quando eu tinha uma proteinúria menor do que 500 e uma função estável, e hematura em alguns scores entra, em outros não, daqueles trabalhos que eu mostrei. E remissão parcial quando é subnefrótico, mas com uma queda maior do que 50%. Isso mudou baseado nessa reanálise do ALMS, se eu não me engano, do Eurolupus, na verdade, né? Está aqui escrito, em que eles viram que para eu ter um bom desfecho, no sentido de a longo prazo virar renal crônico ou não, bastava eu ter uma proteinúria menor do que 0,8. Eu não precisava ser tão rígido e considerar só 0,5 ou 500 miligramas como critério de atividade, de remissão. Isso em um ano, né? 12 meses. Então, baseado nisso, hoje em dia a gente considera 0,8 e tem um trabalho que falou de 0,7. Por isso que vocês vão ver 0,7 a 0,8. Prognóstico eu até já comentei um pouco, né? Tem vários fatores relacionados com mau prognóstico. Então, sexo masculino, idade precoce é relacionado com mau prognóstico. Se usar do diagnóstico com creatina de 1 em 4, 1 em 5, 1 em 8, 2, o prognóstico obviamente já é pior, porque já tem muita cronicidade. Um quadro que já apresenta-se com uma síndrome nefrótica muito grave, é um paciente que tem pior prognóstico. Se já está hipertenso, é sinal de cronicidade. Quanto mais recidivo o paciente faz, maior a chance de ele evoluir para a cronicidade. Então, também é um sinal de mau prognóstico, ou de doença mais agressiva, ou de má aderência. Se não remite, obviamente, né, é um sinal de péssimo prognóstico. Se o túbulo é ruim, lembre sempre, o túbulo me fala mais de prognóstico do que o glomérulo. Se o túbulo é ruim, isso é péssimo prognóstico. MAT é pior prognóstico, é mais agressivo, crescente. Se o paciente tem um ANCA positivo, que 10 a 20% pode ter, é pior prognóstico. Aqui é mostrando a evolução no decorrer dos anos, desculpa estar um pouco borrada, mas aqui ele dividiu em décadas, né, a chance de sobrevivência sem DRC e a chance aqui de sobrevivência sem terapia renal substitutiva. E aqui o traçadozinho mais de cima é na última década, nos últimos 20 anos, na verdade, mostrando a diferença que a gente teve na qualidade do tratamento, né? Que por mais que a gente saiba que tem os efeitos colaterais das medicações, a gente sim está mudando a vida e a sobrevida e a qualidade de vida dos nossos pacientes. Mas, como eu já tinha comentado, a gente não pode esquecer que, por ser uma doença crônica, com um tratamento com muitos efeitos colaterais, eles sim podem evoluir com sequelas, né? Com um acúmulo de danos, que é uma das medidas de qualidade do tratamento hoje em dia que a gente avalia. Então, quando você vai avaliar os danos acumulados, os principais são todos relacionados com corticoide. São todos, é muito forte, né? Mas muitos deles são relacionados com corticoide, né? As lesões oculares, como eu já mostrei, catarata, glaucoma, tem direta relação com corticoide. Lesões musculoesqueléticas, aqui principalmente fratura de quadril, fratura de coluna, osteoporose, tem relação direta com corticoide. Distúrbios neuropsiquiátricos, né? A gente costuma falar que o paciente lúpico não bate bem da cabeça, mas talvez a culpa seja nossa. Já vi vários pacientes com tendência a tentativa de suicídio. Já tive paciente que foi com camisa de força para consulta comigo, porque estava com 1 miligrama por quilo, tirou o corticoide e ficou super bem. Então, não menospreze o impacto que o corticoide tem em neuropsiquiátrico. É uma das causas que a doutora Giana mais tira rapidamente o corticoide com motivos. E aí, depois que vai aparecer desfecho renal como uma causa de dano acumulado, de sequela, né? Um DRC, um estágio terminal. Então, olhem só, maioria ou muitos deles relacionados com corticoide. Então, muito cuidado com o que a gente anda fazendo. O que é que tem de perspectivas futuras, né? Estou quase acabando, gente. A gente sabe, como eu já tinha comentado com vocês, que os pacientes com lúpus são pacientes muito heterogêneos. E a gente, cada vez mais, está conseguindo definir o que cada um tem de diferente um do outro. Aqui é o que eles chamam de painel de família TNF e família interferon, né? Vermelho é interferon e azul é TNF. Dependendo de qual cor que está mais corada na minha biópsia renal, eu vou ter um padrão mais para uma família ou para outra, e isso no futuro vai me dizer qual vai ser o tratamento. Tem o anifrolumab, se eu não me engano, que é um anti-interferon, e eles viram que se eu tinha um padrão para interferon, ele era eficiente, tinha um desfecho melhor. Se eu pegava um padrão inespecífico ou não fazia essa análise, aí parecia que era tudo igual. Então, é aquilo que eu estava comentando. Em algum momento, eu vou avaliar a biópsia e vou falar assim, para esse paciente, vou dar essa medicação direcionada, né? Uma terapia de precisão, que a gente fala, medicina de precisão. Esse é o futuro, não só na nefrologia, mas na medicina como um todo.
Aqui é um tipo de ressonância magnética que tenta ver uma alternativa para a biópsia renal, né? Imagina, toda vida que eu quiser ver o que está acontecendo no rim, a gente tem que fazer uma biópsia, também brincar um pouco com a sorte, né? Por isso que a gente tem, eu acho que tem que biopsiar mais, mas a gente tem que escolher muito bem o paciente e o momento. Se eu conseguir uma solução para isso, seja com biomarcadores urinários, séricos, que é algo que a gente também está procurando, seja com exames de imagem alternativos, muito melhor. Imagina, a cada 6 meses eu ver como é que está o rim, em termos de fibrose, de atividade, de glomérulo, de córtex, né? Seria espetacular, né? Sem ter que fazer biópsia. E para acabar, esse slide que eu roubei do ASN 2019, que eu participei, eu achei bem legal que ele fala das novidades, né? Então, o que a gente vai fazer no futuro, né? Então, suspeitei de lúpus, de nefrite lúpica, né? O paciente tem lúpus, suspeitei de nefrite, faço uma biópsia. Na biópsia, eu vou fazer o que eles chamam do omics, né? Que eu vou fazer proteômica, genômica, metabolômica, e daí, baseado no que eu identificar, eu identifiquei um padrão de lesão e vou fazer uma terapia-alvo de acordo com o padrão de lesão que eu identifiquei. Eu vou baseado numa análise mais, não vou dizer digital, mas uma análise mais computadorizada, mais precisa, mais objetiva, que é o principal. Eu vou analisar exatamente o que ele tem de atividade de cronicidade de fato, e não ficar tanto numa parte mais subjetiva, que é o patologista, se você não der sorte de pegar um patologista mais experiente, mais diferenciado, digamos assim, sem querer ser crítico, né? E aí, de acordo com o que você encontrar, você vai determinar um prognóstico, qual é a possibilidade de tratamento. Teve uma resposta clínica, eu vou lá, faço uma segunda biópsia, eu faço uma ressonância, avalio de novo qual é a qualidade da minha biópsia, e de acordo com o que eu encontrar, eu vou decidir tratar ou não tratar, enfim. É mais para colocar a importância, principalmente, de uma análise mais precisa no futuro da biópsia e também com marcadores de ômicas, de proteômicas, metabolômicas, para tentar entender mais o padrão de lesão, o perfil do meu paciente individualmente, né? Uma medicina de precisão, e não só a classe, né? C3, C4, C5, né? Que isso é pouco para saber entender melhor o nosso paciente. Então, casa, mensagens biópsia sempre, quase sempre, no paciente com suspeita de nefrite, né, de glomerulopatia com lúpus. Precoce, porque o tratamento depende disso, né? Eu dar o mesmo tratamento para todo mundo, principalmente no futuro, não vai ser uma boa ideia. Rebiópsias, muitas vezes, é melhor o risco da biópsia do que o risco de manter miclofenolato ou ciclofosfamida para muitos pacientes, acreditem em mim. Corticoide nem se fala. Minimizar o uso de corticoide e de ciclofosfamida é muito importante saber a dose cumulativa da ciclo. Não adianta eu sempre falar, usou ciclo em 2002, em 2006 e 2010. Eu preciso saber quanto maior a dose, pior. Se eu passo 36 gramas, a chance de ter câncer de bexiga é maior do que 18 vezes. É muito alto. E isso é progressivo, não é que é um liga-desliga, como eu gosto de falar. Então, é muito importante a gente reavaliar, além do risco de infertilidade também ser diretamente relacionado com a dose. A gente tem cada vez mais opções de tratamento, né, mas mais palatáveis ou mais palpáveis para a gente é o Multitact e o rituximab, que já são bem acessíveis para a gente. Então, sim, lembrar que eles podem ser utilizados e o futuro, né, que é tratamento individualizado, né? Cada paciente vai ter sua avaliação feita individualmente para ver o que é melhor para ele, não só pensando na parte de padrão de lesão, digamos assim, mas também pensando no que ele quer da vida dele, né? Pensando nessa parte mais psicossocial, digamos assim. Sempre falo muito, né, gente? Mas espero que vocês estejam vivos